Olá, você sente que pode confiar em todos os membros da sua equipe? Que a qualquer momento você pode sair da empresa, resolver outros problemas e eles estarão trabalhando da maneira que você precisa, da maneira que os processos foram escritos? Ou você sente que ao invés de ter um time, você tem um bando e você não confia neles? Pois é, muitos empresários, quando chegam aqui no nosso instituto, me relatam essas dificuldades, uma dificuldades em acreditar no time, em confiar neles. E aí eu tenho visto empresários após empresários que passam aqui. E quando aplicam várias das nossas técnicas, metodologias, resolvem esses problemas e acabam criando times de alta performance. Então, se você tem passado por esse problema, não deixe de ver esta aula até o final, pois eu vou trazer aqui para você 8 dicas para te ajudar com isso e você achar o caminho certo, correto dessa comunicação vencedora com eles. Mas antes de começar essa aula, eu peço a você que deixe o like neste vídeo, se inscreva no nosso canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. E eu desejo a você mais uma terça-feira abençoada, que você seja muito bem-vindo a mais um Liderando com Sabedoria. E já te falo, pegue papel e caneta para você anotar essas 8 dicas, que eu tenho certeza que vai virar a chave com o seu time, vai fazer que você construa times engajados, time em que você possa confiar e que eles também possam confiar em você. Então já pegou papel e caneta? Anote aí a primeira dica. Primeiro de tudo, quando você tem uma equipe e você vai construir uma equipe de alta performance, você tem que primeiro pensar na sua equipe, depois em você. É isso mesmo. Primeiro você pensa na sua equipe, depois em você. Eu vejo muitos empresários que passam por aqui, primeiro pensando neles, depois na equipe. E aí o que acontece? Não consegue ter uma relação de confiança mútua, e isso afeta completamente o desempenho da equipe. Eu vejo pessoas que às vezes nem estão passando por aqui, mas a gente faz uma leitura do que está acontecendo na empresa delas, algumas consultorias, e a gente vê que tem muito empresário que primeiro retira o prolabore, e às vezes um prolabore até desmedido, e aí, se sobrar, paga funcionário. A gente vê muitas empresas que salários estão sendo atrasados. A gente vê muitas empresas de pessoas que não estão sendo valorizadas, e você tem que entender que o seu maior ativo dentro de uma empresa são as pessoas. Então, por isso, primeira coisa que você tem que se adequar é pensar primeiro na sua equipe e depois em você. Ah, Gi, mas eu estou passando uma situação difícil, investi tudo que eu tinha na empresa. Não é justo eu correr todo esse risco e ainda primeiro pagar eles. A regra é essa. Você quer ter uma empresa de sucesso? Você quer ter uma equipe de sucesso, uma equipe de alta performance? Se você ainda está passando por um momento em que você ainda não tem faturamento suficiente, você não tem carteira suficiente, você vai sim ter que espremer as suas contas, mas pagar o salário deles em dia, conforme combinado, tudo certinho, registrado, porque você assumiu esse risco. E é claro que você vai trabalhar para que esse seja apenas um momento. Depois você passe isso e você tenha, sim, os seus benefícios, né? Você tem, assim, o seu reconhecimento e reconhecimento financeiro, mas primeiro você tem que ter uma equipe. E é a equipe que vai construir o seu nome. É ela que vai te ajudar a crescer. Então, primeiro você ajuda a crescer ela e depois você cresce. Eu, quando abri a oficina mecânica, há quase 5 anos atrás, eu não tinha carteira de clientes, mas eu já tinha mensalmente uma dívida para pagar, né, um investimento alto de aluguel, de salário de funcionários.
Então, nos primeiros meses, eu nem tirava prolabore. Não tinha como. Primeiro, tinha que honrar quem estava ali comigo. E aí, você começa a construir uma equipe de confiança mútua, que ela confia em você e você confia nela. Ela sabe que tudo que você fala é verdade. É em prol do crescimento da empresa. Eles veem que você não está esbanjando. E aí as coisas começam a dar certo, tá bom? Segundo ponto, seja transparente e explique o porquê das coisas. Porque quando você é transparente, que a pessoa explica o porquê de cada coisa, fica mais fácil o entendimento, fica mais fácil a confiança, o engajamento. E aí eles entendendo o porquê das coisas e não simplesmente porque você está dando ordem, saiu da sua cabeça, você vai ver que até novas ideias eles vão te trazer que vai te ajudar nisso, vai te ajudar na sua meta de crescimento. Então seja muito transparente com eles, né? O porquê às vezes de economizar, o porquê usar determinado produto, ou porque está atento a determinado processo, procedimento, enfim, explique tudo certinho, seja muito transparente que você vai ver que vai funcionar muito melhor. Terceiro ponto, cumpra suas promessas. Já diz o ditado, o que é combinado não sai caro, não é mesmo? Então, se você prometeu, cumpra o que você prometeu. E toda vez que você vai prometer alguma coisa, esteja claro todas as regras, para que ambos os lados não tenham dúvida ou do porquê sim ou do porquê depois, na hora de se cumprir. Então, pense muito bem, esclareça muito bem antes de prometer qualquer coisa. E se prometeu, cumpra. Quarta regra: ouça atentamente o que eles têm para falar e dialogue. Não tenha medo. Por quê? Eu já passei por situações em que você, quando começa a crescer, você vai ver que tem clientes que não são para sua empresa. E às vezes esses clientes que não são para a sua empresa, eles aparecem. Porque você tem que saber qual é o posicionamento da sua empresa. A sua empresa, ela vai para o lado da qualidade ou ela vai para o lado do preço? Eu não vou dizer que nenhuma nem a outra está certa ou está errada, mas você tem que ter isso claro. Veja só, tudo na vida tem posicionamento. Quando você vai até comprar um carro, você tem o posicionamento da marca. Uma pessoa que vai comprar um carro popular, ela está buscando preço, um mínimo de segurança, um mínimo de qualidade, um mínimo de conforto. Então, ela está presa no mínimo, que para ela está bom. Então, isso não é errado. Mas você tem pessoas que vão buscar conforto, qualidade ao máximo, super atendimento. E aí, um carro popular não vai servir para essas pessoas. Então, a gente tem que entender esse posicionamento. A sua empresa também tem esse tipo de posicionamento. Né? Aqui na minha cidade, em Sorocaba, existem inúmeras padarias, mas tem uma padaria em específico que ela se posiciona pela qualidade, pelo melhor atendimento, pelo ambiente. E você já sabe que ali vai ser mais caro. E tá tudo certo, porque quem vai até ali quer desfrutar dessa experiência. Mas tem pessoas que não vão. E as pessoas que não vão, vão comprar em outras padarias e está tudo certo também. Então, a sua empresa tem que ter o posicionamento claro. E aí, o porquê que eu falo para você, você ouça atentamente, dialogue, porque você tem que entender, primeiro, o posicionamento da sua empresa. Segundo, escutar os seus funcionários para as coisas que você não viu, porque é impossível o empresário acompanhar tudo. E aí você escuta todo mundo e dialoga com eles. Porque, como eu disse, pode ser que vai ter clientes que não estão no seu posicionamento e vai aparecer na sua empresa. E aí você tem que escutar, dialogar, entender como que você resolve isso. Vai aparecer fornecedores que não são para sua empresa, fornecedores que não estão entregando
a sua promessa. E aí você também vai ter que ouvir, dialogar, conversar. Então, isso, né, essa questão de você ouvir, dialogar, vai acontecer sempre. Então, você tem que estar muito atento, porque os seus colaboradores são os seus olhos quando você não está na empresa, ou até mesmo quando você está. Mas como você não consegue ser onipresente, você tem que utilizar do que eles estão vendo, do que eles estão sentindo, tá bom? Então, essa é uma dica importante para você também entender o seu cliente, o seu posicionamento, tudo que está acontecendo, as dúvidas dos seus funcionários, os medos, as alegrias, enfim. Ouça e dialogue. Próxima dica, quinta dica: mostre respeito e empatia. Muitas vezes, nós, como empresários, estamos preocupados com o faturamento, estamos preocupados com as regras, estamos preocupados em atender bem. E se você ainda tiver um padrão de dominante muito alto, você pode até esquecer de dar um bom dia. Então, se policie, mostre respeito a hora que você chega na empresa, cumprimente os outros. Se você sabe que alguém está tendo algum problema e que você possa ajudar, ou às vezes até mesmo dá uma palavra de consolo, um abraço, faça. Estamos lidando com pessoas. E como eu disse no início, eu repito, pessoas são o nosso maior ativo. O dia que você, como empresário, entender isso, pode ter certeza que você vai crescer muito, né? Isso me lembra grandes empresários do Brasil. Quando você vê reportagens, não vou ficar citando nomes aqui, mas quando você pega grandes empresários do Brasil, eu digo grandes mesmo, de ganhar bilhões, e você pega as reportagens que eles dão entrevista, ou podcast, que alguns fazem podcasts, você vai ver como que eles tratam com total respeito os seus funcionários, né? E eu diria até que com carinho. E aí você também tem que entender que não é ser bobo deles, não, né? Eu vou pegar exemplo um treinador de vôlei da seleção que foi treinador de vôlei da seleção masculina e feminina de vôlei, o Bernardinho. Se você pega a história dele, você pega os vídeos dele, para quem não assistiu, caso você seja mais novo do que eu, porque se você tiver a minha idade ou for mais velho, tenho certeza que você assistiu vários jogos dele, você vai ver aquela pessoa muitas vezes no lado da quadra, vibrando, mas muitas vezes também nervosa, cobrando, né, sendo muito firme. Às vezes dava até medo do jeito que ele falava, de tanta firmeza. Mas você vai ver que ele tinha respeito com os jogadores, com as jogadoras. Ele cobrava sim, mas ele tinha respeito. E você vai entender dos jogadores e das jogadoras que eles queriam estar no time dele, porque sabia que ele ia construir times vencedores. Então é isso que nós temos que ter no nosso dia a dia. Né? Não estou dizendo para você ser bonzinho a ponto de esquecer as metas, a ponto de deixar correr tudo do jeito que for, não é isso. Mas você tem que ter muito respeito, sim, né? Você pode ter um carinho, mas no momento em que você precisar ser transparente, lembra a regra da transparência e ser às vezes um pouco mais duro, mas com respeito, e cobrar e trazer as metas, enfim, você tem que fazê-lo, tá? Mas mostre sim respeito e empatia, né? Empatia principalmente nas dificuldades. Tem dificuldades que são profissionais e às vezes vai ter dificuldades que são pessoais. E quando a dificuldade é pessoal, esteja aberto, né? E só faça alguma coisa se eles pedirem. Se eles às vezes estão com uma dificuldade pessoal e eles não te pedirem ajuda, não tenta se intrometer. Sabe aquela história, né? Geralmente o pessoal fala para casados, né, em briga de marido e mulher, não se mete a colher, mas em algumas discussões pessoais, né, você como empresário não vai enfiar a colher ali, mas deixe claro que você está aberto ao que precisar, a dialogar,
E às vezes, se for necessário, até mesmo liberar essa pessoa para que ela se recupere, para que ela fique uns dias em casas, né? Já tive situações, por exemplo, que houve mortes na família e a pessoa estava abalada. Não tem como essa pessoa trabalhar. E às vezes a pessoa falecida não é um parente próximo, mas às vezes é um amigo. Então, por lei, não tem direito a pessoa estar de licença. Mas se ela estiver abalada, libere ela, porque eu já falo para você, eu já trabalhei com a perna quebrada, ia com a perna engessada trabalhar, porque é um problema físico. Você chega lá, se acomoda na cadeira, dá para fazer a função. A minha função dava porque era mais pensar, era mais decidir, então eu conseguia trabalhar desse jeito. Mas trabalhar com psicológico afetado, ninguém consegue, gente. Então a gente tem que ser empático, a gente tem que estar pronto também para esses momentos. E se acontecer alguma coisa dessa, dê o seu total apoio, tá bom? Próxima dica, sexta dica: participe das construções, mudança, enfim, sofra junto. Vai ter algumas construções ou mudanças na sua empresa que vão ser doloridas, vão ser doídas, são necessárias, às vezes por alcançar uma meta, às vezes por mudança de mercado, enfim. Então, toda vez que houver, esteja junto no processo, esteja ali entendendo, acompanhando, para que eles vejam em você realmente aquele líder que participa, aquele líder que está atento. Não aquele líder que delarga, mas um que delega, que juntos constrói algo que é bom para todos. Então, essa é a nossa sexta dica. Sétima dica: pulso firme com respeito. Né? Como eu já até citei aqui na quinta dica, tem que ter sim as nossas metas, os nossos valores que a gente não abre mão. E aí, se a pessoa, né, no time não respeitar isso, você tem que às vezes tomar uma decisão que às vezes dói, mas é necessária. Eu já tive que desligar pessoas da minha empresa em que eu gostava muito, mas tinham atitudes que feriam os valores da empresa e estava ferindo outros companheiros. Então, nesse caso, a gente tem que pensar nos valores, tem que pensar na equipe e, apesar de gostar da pessoa, tem que desligar, tem que ter o pulso firme. Porque senão, se você começa a passar a mão na cabeça, além de você desvalorizar os outros que estão sofrendo com ela, você perde a mão do negócio, você perde a mão da sua equipe. A sua equipe não vai te respeitar porque você não está respeitando um acordo, um valor que é, já está com todo mundo, menos com essa pessoa. Então, sim, a gente também tem hora que tem que tomar decisões difíceis. E oitava dica: cuide de ser o melhor exemplo para eles. Quando você está construindo o seu time, você está formando o seu time, você tem que ser o exemplo, eles vão seguir quem está dando o exemplo. E se você não chegar animado todo dia para trabalhar, dando o melhor exemplo, se esforçando, eles não vão fazer. Lembre-se, eu sempre digo que você é o grau de energia da sua equipe, que a equipe é o reflexo do líder. Então, se você chega num local e você vê que a equipe é fraca, é porque o líder é fraco. E se você está passando por isso nesse momento, saiba que existe sim solução. É mudança de atitude, é mudança de hábito, mudança nos seus conceitos, que você vai ver que você vai trazer o time para você. E aí, quando você cria um time de alta performance, onde você já tem uma liderança e eles já entendem como você gosta, como que você trabalha, porque você é o exemplo, é o momento que você pode até nem estar na empresa, eles vão estar trabalhando do mesmo jeito como se você estivesse. E aí você pode falar assim: ah, Gi, isso é utopia. Será que é utopia?
Por que será então que existe multinacional? Por que será que existem empresas de bilhões? Empresas que estão presentes em mais de 100 cidades no país? Empresas gigantes? Porque se realmente para funcionar tem que estar o dono presente, como que existe tanta empresa grande? Como a cerveja que você toma é de uma empresa grande? Já pensou para parar isso? E eu te digo, até mesmo pela cerveja que você toma, que provavelmente vai ser um dos maiores empresários, que ele é uma das pessoas que mais fala que você tem que investir nas pessoas, porque as pessoas são seu maior ativo. Esse empresário ele só cresceu para todo esse tamanho porque ele não tinha essa crença limitante, que ele tinha que estar no negócio a todo momento. Então, aprenda com os grandes e até mesmo com os pequenos, como eu, que têm equipes de alta performance que não só performam, é uma confiança mútua entre eu e eles de que a gente pode sim crescer junto, pode sim ter alta performance sem que eu tenha que estar na empresa. Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Deixe o seu comentário, quais são as suas dificuldades com o seu time hoje? E antes de encerrar, eu peço que você deixe o like neste vídeo, se inscreva no nosso canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. E eu te vejo amanhã às 7h27 para continuar estas aulas, para que você, ao final desta semana, tenha todos os insights e ferramentas necessárias para ter uma equipe de alta performance, autogerenciável, em que você não precisa estar na sua empresa. Um excelente dia a todos, muito sucesso e até amanhã.